Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quarta-feira. Olha, com muitas informações, está bem recheado e eu tenho certeza que você vai ficar muito bem atualizado. Então eu peço apenas para você, para nos ajudar, se inscrevendo aqui no canal. Estamos quase chegando a 170 mil inscritos e falta muito pouco. Para isso, eu peço apenas para você deixar aqui a sua inscrição, dar o like nesse vídeo, é só clicar no curtir e compartilhar. Copia o link e joga nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E ontem o Vasco apresentou de forma oficial no CT Moacir Barbosa o zagueiro Luiz Cangá, que vai vestir a camisa 13 do Vasco. E durante esse evento, o gerente de futebol do Vasco, Carlos Brasil, aproveitou para falar sobre principalmente as questões polêmicas de 3 saídas importantes do Vasco nos últimos dias. Do Caio Lopes, a provável saída do Caio Eduardo, o Caio Buiu, que tem contrato até o meio do ano, e principalmente do goleiro Lucão. E aí, para você, torcedor, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer essas explicações aqui nesse Bom Dia Gigante de forma reduzida para você ter a sua opinião se você acha que foi válido ou não as saídas desses jogadores e a provável, inclusive, do Caio Eduardo. Primeiro, Carlos Brasil fala sobre a saída de Lucão, goleiro, jogador de divisão de base da seleção brasileira, que está fora do clube e vai jogar no RB Bragantino. Confere. Surgiu uma possibilidade de negócio em que o Vasco devia um dinheiro ao Lucão, existia um débito do clube com o Lucão, e o Lucão ainda tinha 2 anos de contrato com um salário que foi realinhado à medida que ele atingiu algumas metas, inclusive em relação à Olimpíada. Conversando com a comissão, há um entendimento que o Lucão hoje seria terceiro goleiro. Talvez conquistasse dentro de campo a possibilidade de ser segundo. Talvez conquistasse dentro de campo a possibilidade até de ser primeiro, como sempre foi. Né? Eu acho que o treinamento é que dá ao jogador a escalação. Mas inicialmente ele não seria o segundo, não seria o primeiro goleiro. Então houve um entendimento da diretoria, de um modo geral, que a proposta poderia ser muito boa. Por quê? Porque a gente deixaria de pagar a dívida, o Lucão abriu mão da dívida, o Lucão abriu mão do contrato, que ainda faltariam 2 anos com um contrato com um valor relativamente alto, e isso, evidentemente, abriria espaço para outras contratações, né? Também. E o Lucão também queria sair, queria um novo desafio, né? Então, além de toda essa geração de receita para o clube, né? A gente entende que, ficando com um grande percentual econômico do jogador, ele tem uma possibilidade de se valorizar num clube que a gente vê, é um clube hoje de Série A, um clube de projeção, um clube empresa, com um contrato de 5 anos, então ele tem 5 anos para se valorizar nesse clube. A gente fica com um percentual alto do jogador, com possibilidade ainda de vender um percentual até 2 anos. Até 2 anos que ele esteja lá, a gente tem possibilidade de vender ao Red Bull 20%. Tá? Então, todos entenderam, de um modo geral, que era uma negociação muito boa para o clube. E a informação que a gente aqui do canal apurou é que o goleiro Lucão recebia um salário de 100 mil reais até para ter uma multa rescisória alta, porque era considerado um grande ativo do clube por ter jogado em seleção brasileira, mas o ano passado acabou ficando muito contestado por parte do torcedor e parece que está em baixa, e por isso o Vasco faz essa negociação com o RB Bragantino, segundo o próprio Carlos Brasil trouxe ainda. Em relação a essa questão salarial, o Vasco ainda tinha contrato com ele até o final de 2023. E se você pegar aqui a soma de 13º, férias, impostos e até a questão do direito de imagem, o Vasco gastaria com o Lucão até o final do contrato algo em torno de 5 milhões de reais. E aí fica para você, torcedor, saber se foi uma boa ou não a saída do jogador. Eu quero saber a sua opinião. E sobre Caio Lopes, o que você tem a dizer e o que você tem a explicar, Carlos Brasil? A gente tem que entender e procurar uma solução que seja boa para o clube também. Ainda outro dia nós falamos sobre o Bruno aqui e eu falei, vamos buscar uma solução que seja boa para o clube. Que a gente entenda que seja boa para o clube. Mas ele está treinando, está aí com a gente. E os outros meninos estão treinando, normal.
Então, assim, o Caio é uma situação específica, dentro da pergunta que você falou. Por quê? Porque por algum entendimento, por algum número que ele apresentou, o contrato dele não foi renovado. Por alguma coisa que ele apresentou, a diretoria entendeu que não valia renovar o contrato. Esticaram o máximo que podiam. Nesse momento, quando você estica, você tem naturalmente uma dificuldade maior de renovação. Tá certo? O Caio seria hoje uma opção para o treinador do clube? Poderia ser. É o que eu digo, a conquista é dentro do campo. Poderia ser, mas ainda não era uma primeira nem uma segunda opção para o time, nem uma terceira talvez. Então, conversamos com o Caio, conversamos com o representante e houve um entendimento que seria melhor a saída dele. Foi um acordo mútuo. Agora, o Vasco chegou a tentar, vamos lá, vamos renovar o contrato e de repente fazer um empréstimo dele para ele amadurecer, para ele se valorizar. Não houve o acordo, não houve o entendimento. O Vasco hoje tem uma dificuldade orçamentária, eu já coloquei isso várias vezes para vocês, que faz com que você, evidentemente, quando você tem que renovar um contrato e pagar um salário alto, você precisa pensar se vale ou não. Porque esse salário que é pago também precisa ter retorno técnico imediato. E muitas vezes esse retorno técnico a gente sabe que não vai ser dado de imediato. O retorno financeiro vai acontecer? É uma aposta. Pode acontecer daqui a 3 anos, pode acontecer daqui a 2 a 4 anos. É uma aposta. Mas hoje a realidade do Vasco não permite isso. E para fechar, Carlos Brasil fala sobre a provável saída de Caio Eduardo, o Caio Buiú, ele que fez o gol do Vasco do título da Copa do Brasil Sub-20 em cima do Bahia, fez aquele gol que deu empate em 3-3, um jogador muito valorizado, jogou apenas uma partida no time profissional, que foi o jogo contra o Resende no Campeonato Carioca do ano passado, e na base jogava ora de lateral esquerdo, ora como volante e até meia. E aí fica essa dúvida, até porque o jogador tem contrato com o Vasco até julho desse ano. E por que ele está saindo? Carlos Brasil explica. Logo que eu cheguei, eu tomei conhecimento que já havia uma negociação com o Caio há 6 meses atrás, ou seja, 1 ano antes de vencer o contrato. O agente foi irredutível, dizendo que não iria renovar. O atleta foi irredutível, dizendo que não iria renovar. Eu cheguei e tive o cuidado de entrar em contato com o atleta, porque era um menino criado na base, a gente teve contato ali o tempo todo, eu achei que eu poderia, de alguma forma, convencê-lo que a permanência dele era positiva dentro do clube. O próprio supervisor que trabalhou com ele direto, que aí hoje também entrou em contato, mas ele foi irredutível, dizendo que ele não tinha interesse em renovar com o clube. Então, diante disso, a gente espera que o contrato acabe para tomar as decisões que são cabíveis, entendeu? É isso que a gente tem a fazer, não mais nada. E ontem, aqui no canal Atenção Vascaínos, tivemos a nossa tradicional live. Eu sei que foi terça-feira, a gente não pôde fazer na segunda por conta do jogo do Vasco na Copinha. Mas mesmo assim, recebemos 2 grandes presenças aqui no canal Atenção Vascaínos nessa nossa tradicional live. O primeiro auxiliar do técnico Zé Ricardo, Kleber dos Santos, e também o preparador físico do Vasco, Fábio Eiras. E eu vou trazer uma resposta de cada um, até para você ter uma noção de como foi essa live. Se você não viu, o card está passando aqui em cima. Primeiro, o auxiliar técnico Kleber dos Santos fala sobre a transição de jovens para o profissional e especificamente a situação nesse momento de 2 jogadores, vamos dizer assim, polêmicos, Juninho e MT. Confere. Então, desde o primeiro momento, quando a gente recebeu aí a sondagem do Vasco, antes até de acertar qualquer tipo de situação concreta com o clube, a gente fez uma avaliação de todo o elenco, né? Ainda lá em Doha, né? Fizemos uma avaliação de todo o elenco e vimos aí essa questão dos jogadores jovens do clube. São jogadores realmente muito talentosos, jogadores que ainda tem muito para dar para o clube, né? E jogadores que tiveram uma passagem vitoriosa na base e que nessa transição da base profissional
aconteceram algumas coisas que acabaram prejudicando, até por conta dos próprios jogadores e por conta de alguns processos, por conta de circunstâncias que aconteceram, e esses jogadores faziam parte de um processo que acabou não sendo vitorioso. E isso fica marcado, né? A torcida acaba pegando muito no pé dos jogadores, e esses jogadores vão precisar ser melhor, como é que eu posso falar, cara? Melhor preparados. Aí a gente hoje tem a figura da Maíra, que é a psicóloga, que está trabalhando muito em cima disso, em cima de processos que aconteceram no passado, mas que a nossa ideia é entender o que aconteceu nesse passado, quebrar um pouquinho esse retrovisor para que os jogadores tenham um pouco mais de tranquilidade e que possam realmente fazer tudo de melhor agora nesse ano. Porque são situações que realmente acabam interferindo na performance do jogador, né? São muitas situações que estão ao redor do jogador que ele acaba levando para dentro de campo, e isso interfere na sua performance. Isso não é só com o jogador de futebol, isso é com todas as pessoas. Então a gente precisa entender o jogador não só como jogador, mas como uma pessoa normal. Então são intervenções que a gente está buscando com eles para que eles realmente possam chegar aqui no clube e render o seu máximo. Especificamente do Juninho, como você está falando, é um jogador que nós estamos muito próximos. A gente acabou de sair de uma reunião agora falando exatamente do Juninho. É um jogador que está conseguindo progredir dia após dia e que está buscando esse feedback com a comissão técnica. Então, é o primeiro passo que a gente entende para que esse jogador possa evoluir, né? Assim como o Juninho, o MT também é outro caso, como você falou, jogador que a gente enxerga um potencial, jogador que a gente vê uma estrada boa pela frente, e que ele também está entendendo que esse processo não é um processo da noite para o dia. É um processo que precisa ser trabalhado dia após dia para que ele realmente possa reconquistar a torcida, né? É uma situação que não é simples, que ele possa reconquistar a torcida com o seu trabalho, mostrando nos jogos aquilo que ele pode render, comprometimento que ele tem tido conosco aqui no dia a dia de trabalho. Então são situações que não são simples, não vai acontecer da noite para o dia, mas a comissão técnica está muito envolvida e muito comprometida, assim como os jogadores, em tentar mudar esse cenário que foi apresentado aí na temporada passada. Já o preparador físico Fábio Eiras fala sobre outro jogador polêmico, o atacante Raniel. E ele fala sobre como vem trabalhando com esse jogador, que foi muito contestado por parte do torcedor pela questão física. Fábio Eiras explica como é a situação atual desse atacante. Eu posso te falar, Jéssica, o Raniel é um atleta extremamente comprometido. É lógico que essa questão que você citou leva a alguns contratempos e ele, para isso, acaba tendo que individualizar alguns trabalhos. E ele tem sido nota 100, chega mais cedo, sai mais tarde. O que eu posso falar é que é um atleta de altíssimo nível, super comprometido e dentro do campo, hoje, nessas 2 semanas, tem apresentado um rendimento, uma performance muito boa. Então, estamos conhecendo ele mais um pouco, né, no dia a dia, mas acredito que ele vai trazer muita qualidade para o nosso time e não vamos ter nenhum problema futuro com ele. E agora, aquele quadro que não pode faltar, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco anunciou ontem, você está vendo aí na tela, o acordo com a empresa Sócios.com para lançar fan tokens pela plataforma da empresa. A estimativa é que o negócio gere 12 milhões de reais. O torcedor fará parte de várias ações da empresa com o clube. E hoje o Vasco vai apresentar mais um jogador contratado de forma oficial. Agora é o volante Matheus Barbosa. Essa apresentação será às 3h30 da tarde, com transmissão ao vivo pela Vasco TV, e o canal Atenção Vascaínos estará presente para fazer perguntas a esse jogador. E para fechar, com a saída de Lucão, o Vasco agora tem 3 goleiros em seu elenco principal: Thiago Rodrigues,
Halls e também Alexander. E aí fica a pergunta, o Vasco vai ficar só com apenas 3 goleiros? Tem a situação do goleiro Vanderlei, que está treinando à parte e tem contrato com o clube até o final da temporada. A gente não sabe, o Carlos Brasil inclusive já disse que pode até reintegrar o jogador, mas ele está ali trabalhando à parte. E também tem a possibilidade de uma nova contratação, mas nesse momento o Vasco não trabalha com isso. A gente vai ficar de olho e qualquer informação a gente traz aqui no canal Atenção Vascaínos. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma informação muito importante. O Vasco já tem o 12º contratado para essa temporada de 2022. Estou falando do atacante Getúlio, jogador de 24 anos, alagoano e que vem por empréstimo até o final desta temporada. Ele disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Avaí, inclusive fez gol no Vasco, mas pertence a Tombense de Minas Gerais. Getúlio chega hoje ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e, se for aprovado, vai assinar com o clube. E mesmo antes da apresentação oficial dele por parte do Vasco, ele vai falar aqui no canal Atenção Vascaínos hoje à noite, no AVNews. Você não pode perder, então se inscreva no canal e com certeza acione o sininho das notificações. Assim que a gente subir o vídeo, você vai ficar muito bem informado hoje à noite com o AVNews com Flávio Dias. Não perca! É isso, torcedor! Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, com muitas informações do jeito que você gosta, e eu quero saber a sua opinião. A saída desses jogadores, Lucão, Caio Eduardo, Caio Tenório, a chegada de Getúlio, o novo reforço do Vasco, a situação do Vasco só ter 3 goleiros. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia, porque é importante demais a sua interação e, claro, a sua inscrição também, o seu like e sempre o seu compartilhamento para ajudar o canal a crescer ainda mais, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com qualidade e credibilidade do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Hoje também teve o nosso Acorda Vascaíno, um corte da nossa live de ontem. O card está passando aqui em cima, é importante depois você assistir lá o nosso segundo canal, o AV+. E tem também o nosso podcast no Spotify e demais agregadores. E claro, seja membro do canal Atenção Vascaínos e participe da nossa família, que não para de crescer lá no nosso grupo de Telegram. Grande abraço, ótima quarta-feira. Amanhã a gente volta aqui no Bom Dia Gigante com muitas informações. Tamo junto, valeu, fui!